O nome de Deus seja sempre louvado. Vamos dar início a esse santo culto com a graça do Senhor Jesus. Por conta da pandemia, nós estamos fazendo um novo formato de culto. Nós não vamos louvar hinos por conta dos inários, para não manusear os inários, e por conta também do tempo. Nós estamos reduzindo o tempo desse culto para que nós fiquemos o menos possível junto, com a Irmandade, mas por conta da prevenção, isso é prudência. Nós gostaríamos que não fosse dessa maneira, nós gostaríamos que fosse tudo como sempre foi, porém não vai ser possível, porque nós estamos nessa fase vermelha e precisamos nos proteger, a todos nós. Então, o culto só vai ter as orações, a oração inicial, a oração de agradecimento no final e a palavra, que a palavra é importante, é o alimento para as nossas almas, para as nossas vidas, então não podemos ficar sem a palavra. Porém, os irmãos que estão aí na live, bom dia a todos, a paz de Deus a todos. Continue fazendo seus pedidos de oração. No final do culto nós vamos orar, sim, apresentar todos os pedidos, todas as necessidades. Então tem ali a irmã Val que está anotando os pedidos de oração, e nós já queremos agradecer por vocês aí que estão na live e por toda a Irmandade que está aqui nos visitando, que está aqui conosco nessa mesma comunhão. Nós vamos vencer essa dificuldade que está tendo, isso vai passar, é um momento que nós temos que estar mais próximos de Deus, é um momento que Deus está pedindo que nós cheguemos mais próximos dEle. Então é um momento da gente estar numa comunhão, é um momento da gente pensar no nosso próximo, pensar que nós não estamos sozinhos, que nós temos pessoas à nossa volta, proteger essas pessoas que estão à nossa volta, aqueles que estão na nossa casa, que são idosos, protejam seus pais, seus avós, proteja as pessoas que são do grupo de risco, leva uma palavra amiga, porque agora nesse tempo de ficar em casa, todos precisam de um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa noite, todos precisam de uma paz de Deus, uma saudação. Então vamos fazer a nossa parte, vamos ser melhores, pessoas melhores a cada dia. Então vamos iniciar esse culto agora, nesta manhã, vamos orar a Deus, vamos pedir ao Senhor que Ele nos conduza em tudo, vamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, discernimento, vamos pedir a Deus que Ele tire de nós toda angústia, toda tristeza. Então vamos orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Todos ajoelhados. Aleluia, Jesus, glória a Deus, santo é o teu nome, Senhor. Deus poderoso, Deus eterno, Deus querido, Deus amado, Tu és amado, Tu és justo, Tu és fiel, Senhor meu Pai. E nós queremos nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, Te agradecer por mais este dia que o Senhor preparou, agradecer pelas nossas vidas, Senhor, pelo nosso fôlego de vida, Pai, porque nós estamos aqui, Senhor meu Pai, porque nós estamos bem e porque nós estamos aqui adorando e glorificando o Teu santo nome, Senhor. Pai, nós Te agradecemos, Deus querido, Pai amado, pela Tua misericórdia que tem nos alcançado todo dia. Agradecemos pelo teto que nos cobre, pelo conforto da nossa casa. Agradecemos pelo alimento que o Senhor tem colocado nas nossas mesas, Senhor. Te agradecemos, Deus querido, Pai amado, pela Tua presença gloriosa, Pai querido, nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus bendito, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, queremos Te pedir perdão pelas nossas falhas, Senhor. Perdão pelas nossas fraquezas. Perdão, Senhor meu Pai, por tudo que há em nós que não agrada a Ti, Senhor meu Pai. Perdoa, Deus querido, Pai amado, quando nós somos desobedientes. Pai, perdoa quando nós fazemos coisas com insensatez, Pai, porque não pensamos no nosso próximo, Senhor. Perdoa, Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, tudo que há em nós que entristece o Seu coração, Pai, perdoa, Deus, em nome de Jesus, Pai. E queremos pedir ainda, Senhor meu Pai, que o Senhor venha nos abençoar nesta
nesta manhã, Senhor meu Pai, que o Senhor venha nos encher da tua presença, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha cantar na nossa alma nesta manhã, Senhor meu Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado, abençoa cada irmã que está aqui nesta manhã, Senhor meu Pai. Abençoa, Senhor meu Pai, cada irmã, cada irmão que está aí na live, Senhor meu Pai. Que, Senhor meu Pai, se dispôs deste tempo, Senhor meu Pai, para estar na tua presença, Deus, para te adorar, Senhor meu Pai, oh Deus querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, sonda cada coração, Senhor, sonda, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, o teu filho, Pai querido, Pai amado, e Deus venha suprir a necessidade, Senhor meu Pai, de cada um, Senhor, que está aqui, cada um que está na live, Senhor meu Pai. Grandes são as necessidades, grandes são as aflições no coração do teu povo, Senhor. O teu povo está aflito, Senhor, o teu povo está preocupado, Senhor meu Pai. Tira tudo que causa dor, que causa preocupação, que causa sofrimento na vida do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, que haja paz, Pai querido, Pai amado, que haja tranquilidade, Senhor, que haja fé, Senhor meu Pai, que a nossa fé, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, possa, Senhor meu Pai, nos manter tranquilos, Pai, porque a nossa fé possa, Senhor meu Pai, nos manter próximos de Ti cada vez mais, Senhor meu Pai. Deus querido, Pai amado, se o Senhor quer algo de nós, Pai, cabe a nós, Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus, ter um relacionamento íntimo contigo, Pai, um relacionamento em águas profundas, Senhor. Oh, Deus bendito, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a confiar no Senhor, Pai, nos ajuda a crer, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, que tudo podemos no Senhor que nos fortalece, Pai. Deus bendito, Deus amado, vá de encontro aos enfermos, Senhor. Quantas vidas, Senhor meu Pai, quantas vidas nos hospitais, Senhor meu Pai, quantas vidas ceifadas, Senhor meu Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado, tem misericórdia do teu povo, Senhor. Entra com as tuas mãos santas e poderosas nessas vidas, Senhor meu Pai, e vá purificando, Senhor meu Pai, o sangue do teu povo, Senhor. Limpa, Senhor, limpa, 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 em nome do Senhor Jesus, Senhor Deus, cada célula, Senhor. Restaura, Senhor, em nome de Jesus, cada célula daqueles que estão enfermos, Senhor meu Pai. Deus bendito, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, por misericórdia, nós te pedimos, Senhor, que haja cura na vida do teu povo, Senhor, que haja cura, que haja libertação, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado, vá de encontro com aqueles que estão enlutados, Senhor. Quantas vidas, quantos corações aflitos, Senhor, quantos corações que choram, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, a perda, Senhor. Nós não estamos preparados para essas perdas, Senhor. Em nome de Jesus, derrama o teu bálsamo consolador dessas vidas, Pai. Dê um refrigério para essas almas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, vá de encontro com aqueles que estão nas clínicas de recuperação, Senhor meu Pai, aqueles que estão nos presídios, Senhor. Deus, transforma essas vidas, Pai. Só o Senhor pode fazer isso, Pai. Transforma, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, Deus. Liberta, Senhor meu Pai, de tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai querido, Pai amado. Vá de encontro também, Senhor meu Pai, aos idosos, Pai querido, nas clínicas de recuperação, de repouso, Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, cuida deles, Pai. Abraça, Senhor meu Pai, esses senhores com as tuas mãos fortes e poderosas, Senhor. Oh, Deus bendito, Deus amado, dê o conforto, dê, Senhor meu Pai, aquilo que eles necessitam, Senhor. Que a tua presença, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor Deus, vá de encontro com as famílias. Cuida, Senhor, cuida das famílias. Senhor, cuida dos jovens, Pai. Cuida dos jovens, dê, Senhor meu Pai, uma mente inteligente para esses jovens, Pai. Dê sabedoria espiritual, Senhor meu Pai. Senhor, ajuda
eles despertar, Senhor, desperta estes jovens, Deus querido Pai amado, para que eles, Deus querido Pai amado, possam enxergar aquilo que os olhos deles carnais não estão enxergando, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Entra, Senhor, meu Pai, entra nas necessidades do teu povo. Oh, Senhor, meu Pai, nós sabemos que com essa pandemia, Senhor, meu Pai, como minha filha falou, mãe, agora a porta de emprego não vai abrir para mim com essa pandemia. Mas para o Senhor não tem pandemia, Pai. Para o Senhor não tem dificuldade, não tem impossível, Deus. Pai querido, Pai amado, nós cremos, Pai querido, Pai amado, no teu amor e na tua misericórdia, Pai. E Senhor, meu Pai, se tu quiseres, o Senhor pode abrir portas de emprego. Se tu quiseres, Pai querido, Pai amado, o Senhor pode, Senhor, meu Pai, responder causas impossíveis. Se tu quiseres, o Senhor pode curar, Senhor, meu Pai. Se tu quiseres, tu podes libertar, Senhor, meu Pai. Oh Deus, que seja feita a tua vontade na vida do teu povo, Senhor, porque ela é boa, agradável e perfeita, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, meu Pai, conduza, Senhor, meu Pai, toda a liderança do nosso ministério, Senhor. Conduz o irmão Wayne, conduz o irmão Rodrigo, Senhor. Abençoa eles, Pai. Venha revesti-lo das tuas armaduras celestiais, Senhor, meu Pai. Venha dar direção aos teus servos. Guia eles pelo caminho da vereda da justiça, Senhor, por amor ao teu nome. Oh, Senhor, meu Pai, ajuda eles a crer, Pai, que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco, Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, cubra os teus servos com teu sangue, blinda eles com teu poder, com a tua graça, Senhor. Abençoa, Senhor, meu Pai, toda a liderança do ministério, todos os anciãos. Abençoa todos os cooperadores, todos os diáconos, Senhor. Abençoa, Senhor, meu Pai, todos os obreiros, Senhor, meu Pai. Abençoa, Deus querido, Pai amado, os músicos, as musicistas, Senhor, meu Pai, as organistas, Pai, todo esse ministério aqui do Alphaville, Senhor, em nome de Jesus, toda a nossa irmandade, Senhor, blinda com teu poder, Senhor, com a tua graça, em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, te pedimos ainda para que o Senhor mande a tua palavra nesta manhã, Senhor, meu Pai. Fala conosco, Senhor, meu Pai. Senhor, meu Deus, guia, Senhor, meu Pai, nos guia através da tua palavra, nos ajuda a viver, Senhor, revela em nós a tua palavra, Senhor, meu Pai. Senhor, tudo isso, Deus querido, Pai amado, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que vive e reina por todo sempre, Deus. Amém. Aleluia, glória, 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 aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia, Jesus, glória a Deus, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, santo é o teu nome. Bom, irmandade, como eu já falei, esse culto está bem reduzido, então nós já vamos para a palavra. Depois da palavra aí nós vamos fazer as ofertas e os recados que Deus tem para dar de cultos. Porém, agora nós vamos falar da palavra do Senhor. Todos que estão aí, fiquem atentos. Deus tem grande coisa para falar nos nossos corações. Todos de pé em nome do Senhor Jesus. Aqueles que estiverem nas suas casas também, que fiquem de pé, que reverenciem a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está em Lucas, capítulo 15, versículo 11. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. A parábola do filho pródigo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres.
Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Só até aqui. Amém. Glória a Deus, amém, Jesus, glória a Deus. Hoje Deus quer nos falar aqui, logo no início dessa palavra, quando nós desobedecemos a Deus, quando nós estamos focados no nosso egoísmo, naquilo que nós temos, naquilo que nós queremos, naquilo que nós queremos fazer, no nosso desejo da carne, no nosso desejo para o nosso bem, só pensando em nós. Então Deus aqui fala, aquele filho pródigo, pode sentar, irmã. Aquele filho pródigo, ele já começou logo: Pai, me dá a minha parte. Já começou logo a pedir tudo aquilo que era dele, e o pai deu. Porque muitas vezes nas nossas vidas nós não sabemos pedir, e aí nós pedimos e o pai dá, o pai nos dá. E aí o que acontece? Nós sofremos consequências, e porque nós pedimos aquilo, e às vezes nós precisamos aprender. Então foi assim com esse filho pródigo. Ele pegou tudo que era dele, a parte dele, não se importando se ele ia entristecer o pai dele, ele não se importou se aquele era o momento dele tirar aquela quantidade ali do pai dele, dos bens dele. Ele não se importou, porque ele trabalhava ali junto com o pai dele. Ele não se importou se ele ia deixar o pai dele ali de qualquer maneira. Então, ele não se importou com ninguém, ele se importou com ele. E aí ele foi para aquele lugar, e ali ele gastou tudo da maneira com que ele achou certo. Ele gastou tudo com coisas mundanas, tudo que tinha no mundo ali, até com prostituição, com coisas, somente coisas ruins ali. Ele gastou todo o valor dele. E o que aconteceu? Enquanto ele estava ali com tudo aquilo, enquanto ele estava ali com aqueles bens, estavam cheios de pessoas ao lado dele. Então, as pessoas estavam festejando com ele. E aí, no momento que ele perdeu tudo, cadê? Cadê as pessoas? Cadê aquelas pessoas que elas se diziam seus amigos? Cadê aquelas pessoas que ali naquela parte de festa, naquele momento ali de celebração,
aquelas pessoas estavam com você. E cadê agora aquelas pessoas? Quando você mais precisa, quando você está necessitado, cadê? Você não encontra. E aqui ele também não encontrou. Ele teve ali até para comer a comida dos porcos, ele não encontrou quem desse para ele. Então, aquela pessoa, ele foi ali até o charco de lodo. Ele desceu até o último degrau da vida dele, ele foi. Porque ele se segurou nele mesmo. Então, ele só pensou nele. E aí ele foi ali ele ficou, ali ele sofreu, ali ele padeceu ali. Muitas vezes nós sentimos decepções nas nossas vidas. Ali, com certeza, ele se decepcionou. Com ele mesmo, eu creio que com ele mesmo, decepcionou com as pessoas que estavam à volta dele. Então, na decepção, irmãos, muitas vezes nós decepcionamos, mas a decepção, ela serve para nos ensinar. A decepção, ela serve para nos transformar. Se você passou por uma dificuldade, está passando por uma dificuldade e ainda não foi transformado, é porque você não entendeu ainda o motivo da tua prova. Você não entendeu ainda por que você está passando por aquilo. Você ainda não se rendeu. Aqui no versículo 16, no versículo 17, ele diz assim: então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Então, naquele momento, ele caiu em si. Foi naquele momento que ele teve um despertar. Foi naquele momento que ele falou: opa, quem sou eu? Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Para que eu fiz isso? Para que aconteceu tudo isso comigo? Por que eu fui chamado? Por que eu... Por que isso está acontecendo comigo? Então, nesse momento, ele falou: opa, eu preciso voltar. Se até os trabalhadores lá do meu pai estão comendo melhor do que eu, passando dias bons, dias melhores que o meu, por que eu estou aqui? Para que está acontecendo isso comigo? Por que eu fiz isso? Então, ali ele foi despertado e ali começou a transformação na vida daquele filho pródigo. Ali ele foi transformado, porque a gente só é transformado quando a gente cai em si. Para que nós fomos chamados por Deus? Para que nós estamos aqui? Para que nós conhecemos esse Deus? Quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Pai? Quem somos nós diante de Ti, do Senhor? Quem somos nós diante do Senhor? O Senhor nos ama, Ele nos quer perto dEle, Ele não quer que nós deixemos a casa do Pai. O Senhor não quer que nós nos afastemos dEle. Se você, irmã, que está aí na live, se você, irmã, que está aqui, se há alguma de vocês aqui que está afastado do Senhor, volte. Volte para a presença do Senhor, caia em si, tenha um despertar, deixa que Deus transforme você, porque ali ele caiu em si e ali houve o arrependimento, ele se arrependeu daquilo que ele fez. Ele falou: não, essa vida não é para mim, isso não é para mim, o que eu estou passando aqui não é para mim. Deus tem coisas melhores para mim. O meu pai lá tem coisas melhores para mim. Os trabalhadores passam melhor ali na casa do pai. Por que eu saí de lá? Volta, irmão, volta para a presença do Senhor, volta para a casa do Pai. O Pai está de braços abertos para te receber. Desperta, desperta. A queda, ela serve para nos ensinar. Se a queda não está te ensinando nada, é porque você ainda não foi transformado, você ainda não foi despertado. Peça a Deus que Deus venha despertar você. Peça a Deus que Ele venha te dar direção. O Senhor dá direção. E ali aquele rapaz voltou. E ali ele foi vestido com roupas maravilhosas. Ali o Pai pegou tudo de melhor, porque é isso que o Pai quer de nós. Ele quer para nós tudo melhor, tudo do melhor.
o que o Pai ele deseja nos dar, mas nós precisamos estar na presença do Senhor, nós precisamos dispor a Deus a nossa oferta, a nossa doação, nós nos doarmos para Deus, para que Deus possa agir nas nossas vidas, que haja arrependimento nas nossas vidas, que haja um despertar nas nossas vidas. Se você está passando por alguma dificuldade, se você está chateado com alguém, se você está decepcionado com alguém, não usa isso contra você, não usa isso contra a sua vida, não usa isso contra as pessoas que estão à sua volta, mas usa isso para que você venha aprender, para que você venha evoluir espiritualmente, para que você venha voltar para a presença do Senhor, para que você venha buscar o Senhor. E Deus, Ele quer aqui que nós estejamos atentos a tudo que está acontecendo à nossa volta. E aqui também Deus quer nos mostrar e nos despertar que a prova, ela não é para sempre. A prova é para um momento. A queda, o cair, é por um tempo. É para que você aprenda, para que você evolua, para que você seja transformado pelo Senhor. E Deus ainda fala ali que Ele voltou e Ele pensou ali naqueles trabalhadores. E ele voltou e ele pediu para que o pai dele colocasse ele também como um trabalhador, que ele nem era digno de estar na presença do Senhor e de ser chamado de filho. Realmente, nós não somos dignos mesmo, porque nós temos muita fraqueza, mas o Senhor não nos vê dessa maneira. O Senhor não nos vê, o Senhor, Ele nos ama, Ele vê nós como um filho amado, como um filho querido, como um filho que está perdido ali por um momento, mas Ele sabe que aquele filho pode se encontrar, que aquele filho pode se render aos pés dele. E o Deus quer um relacionamento conosco, porque ali quando Ele estava falando, Senhor, Pai, me dá isso, Pai, me dá aquilo, Pai, me dá as coisas que me pertencem. Então, ali, ele estava tendo um relacionamento com Deus na parte das mãos. Era tudo que ele estava querendo que Deus desse para ele as coisas. Porém, quando ele voltou transformado. E aí ele voltou num relacionamento de humildade. Ali ele voltou no momento de se prostrar aos pés do Senhor. E ali ele se prostrou e ele disse, eu nem sou digno de ser chamado teu filho. Que Deus quer esse relacionamento conosco, na vertical. Que nós fiquemos aos pés do Senhor prostrados. E que nós olhemos para a face de Deus. E que nós nos preocupemos em saber o que Deus quer das nossas vidas. O que Deus quer que nós façamos. Se você só está num lugar, se você está na casa do Pai e não está fazendo nada para Deus, peça direção ao Senhor, para que Ele venha te direcionar, para que Ele venha te dizer o que Ele quer que você faça. Tem muitas vidas precisando de nós. Deus nos chamou para servir, não para ser servidos. Muitas pessoas estão esperando ser servidas, mas não é isso que Deus quer das nossas vidas. Deus quer que nós servimos. Tem pessoas necessitadas de uma palavra, tem pessoas necessitadas de uma ligação, de uma paz de Deus, de uma paz do Senhor. Tem pessoas necessitadas de uma palavra ali, uma mensagem de Deus que as pessoas mandam. Sabe, às vezes de manhã você acorda entristecido e você vê aquela mensagem que te mandaram, aquilo já é um up, né? Aquilo já é uma coisa boa para você seguir em frente, para você falar, não, esse dia eu vou vencer em nome do Senhor Jesus. E é assim que Deus quer que você venha fazer a obra, irmãos. Se vocês não estão preocupados com quem limpa a igreja, se vocês não estão preocupados com quem atende o culto, se vocês não estão preocupados com quem recebe vocês ali na porta, se vocês não estão preocupados com quem higieniza todos os bancos, todos os cultos, se você não está preocupado com aquele que vem cedinho aqui para abrir a igreja, para preparar tudo para os cultos, irmãos, está na hora de se preocupar.
tem muito trabalho na obra do Senhor, se você não está preocupado com aquele que está lá fora passando fome, que precisa de um alimento na tua mesa, está na hora de se preocupar, irmãos. Deus nos chamou para servir. Busque do Senhor. Deus quer que você se desperta para servi-lo, desperta para fazer aquilo que Ele te chamou. Pergunte a Deus para que Ele te chamou, por que você está na presença do Senhor. Faça um exame de você mesmo, sabe? Examina-se a si mesmo, veja o que está faltando na sua vida, veja o que você está errando, veja no que você está falhando, e fala: Senhor, me liberta, Deus, me liberta disso, me liberta dessas coisas que não provêm do Senhor, Pai. Ore a Deus, busque ao Senhor nesse relacionamento íntimo, nesse relacionamento profundo com Deus. É isso que Deus pede para nós. E aquele rapaz ali, ele se arrependeu, ele aprendeu com a decepção, ele foi transformado ali, e aí ele voltou para os braços do Pai, e o Pai o recebeu com festa. Deus quer nos receber com festa, Deus nos ama, Ele quer. Se você falhou por algum momento, falhou, irmãos, Deus perdoa, peça perdão, se arrependa. Houve o arrependimento aqui desse filho pródigo, e ele voltou para os braços do Pai. Se arrependa daquilo que você fez e volte. Você não precisa ficar se culpando, se martirizando por isso, porque Deus perdoa no arrependimento. Sabe, irmãos, volte para a presença do Senhor, busque ao Senhor, busque de Deus um relacionamento íntegro com Deus, busque do Senhor um relacionamento íntimo com Ele. Pergunte ao Senhor, faça uma análise de você. Para que você está na presença do Senhor? Para que você tem esse chamado? Para que você foi escolhido, irmão? Sabe, você foi escolhido, você não caiu de paraquedas na presença do Senhor. Você não caiu ali de qualquer jeito, não, irmão. Você foi escolhido por Deus, você é separado por Deus. Então creia no Senhor, confia no Senhor. Ele tem prazer em nos atender, Ele tem prazer em nos abraçar, em nos acolher. Entra na presença do Senhor. O Senhor quer de nós somente a nossa doação. Doe-se para o Senhor. Entre na presença do Senhor. Sirva ao Senhor em espírito e em verdade. É isso que Deus pede a nós, e todas as nossas necessidades Deus vai cuidando. É um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Não se preocupa com o futuro distante. Deus cuida do nosso futuro. Faça os seus planos, faça a sua administração da tua casa, dos seus bens, coloca tudo nas mãos do Senhor, e Ele vai cuidando de tudo. Ele vai te dando sabedoria para direcionar, para administrar. Às vezes você está passando por uma fase financeira difícil, mas peça direção a Deus, peça uma estratégia. Deus vai tomar caminho na sua vida, Deus vai te dar sabedoria espiritual, discernimento, entendimento, para que você possa cuidar dessa parte, e de cada parte que está defasada na sua vida, Deus vai cuidando. Mas não se preocupe com aquilo que ainda está por vir, porque o futuro a Deus pertence, e nós vivamos um dia de cada vez. Um dia por vez, irmãos. Viva um dia por vez. Tudo vai ficar bem. Tudo vai passar, tudo vai ficar bem, e nós vamos estar glorificando ao Senhor. Mesmo nessa pandemia, nós vamos glorificar a Deus, e depois, mais ainda, nós vamos exaltar o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas. Eu creio, confia no Senhor. É isso que Deus tem para nós nessa manhã. E a palavra é essa. Deus seja louvado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Glória a Deus. Agora a irmã Mônica vai agradecer a Deus pelo culto de hoje, e depois nós passamos os recados para a Irmandade. O nome de Deus seja louvado. Ajoelhemos. Aleluia, Deus bendito, Deus glorioso, aleluia ao teu nome, bendito tu és, Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai que está no reino do céu. Nesta manhã, Senhor, nós estamos aqui com nossos joelhos prostrados, Senhor, e Senhor, para te agradecer por esta manhã,
pela tua misericórdia, estar conosco, ter nos alcançado. Senhor, nosso coração deseja estar contigo, Senhor. Senhor, aonde quer que nós estejamos, Senhor, aqui, no lar de cada um, Senhor, que está, Senhor, agradecendo a Ti também junto conosco, no trabalho, Senhor, no transporte, Senhor, onde quer que o Teu povo esteja, Senhor, nós queremos Te dizer que graça nós Te damos, Senhor. Senhor, nós também queremos Te agradecer por todos que compareceram aqui, Senhor. Vai ao encontro da necessidade deles, ó Deus, que eles possam ter a certeza, Senhor, como a Tua palavra nos disse, Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, e que nas Tuas mãos tem tudo para nós, Senhor. Nós também sabemos, Senhor, e Te pedimos, não deixa, Senhor, nós se envaidecer com as vaidades desta vida, Senhor, que nós não venhamos perder, Senhor, as coisas que Tu requer colocar em nós, Senhor. Nós queremos Te pedir, Senhor, tira dos nossos olhos, Senhor, as vaidades, Senhor, tira de nós, Senhor, o desejo de viver aonde não é o Teu querer, Senhor, para que nós, Senhor, possamos, Senhor, receber de Ti o Teu melhor. Senhor, assim como o filho pródigo, Senhor, que ele passou as adversidades e reconheceu, Senhor, que sem Ti, Senhor, sem o pai dele, ele não era nada, Senhor, e que ele precisava voltar, Senhor. Senhor, onde quer que esteja o Teu filho pródigo, Senhor, coloca no coração a certeza dessa palavra nesta manhã, Senhor, porque Tu já disse, venha a mim, porque Tu está com Teus braços abertos, Senhor. Senhor, não deixa que eles fiquem paralisados com o medo, Senhor. Tira a paralisia do medo, tira a paralisia do peso, Senhor, o peso de que Deus não perdoa, Tu perdoa, Senhor. Senhor, coloca força em cada um, Senhor, para que eles possam, Senhor, sempre estar em ato, Senhor, de estar em joelhos aos Seus pés, Senhor, e se derramar, Senhor, aos Teus pés, porque Tu, Senhor, pode cuidar de nós. Senhor, guarda nós ao retorno para os nossos lares, Senhor. Guarda quem já está no seu lar, Senhor. Guarda quem está no transporte, quem está trabalhando, Senhor. Protege por amor do Teu nome, Senhor. Abre os nossos olhos para que nós possamos também, Senhor, fazer a nossa parte, para que nós possamos cuidar de nós e cuidar do nosso próximo, Senhor. Graça Te damos por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus querido. Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia, aleluia. Bendito Deus. Aleluia, Deus maravilhoso. Amém. Aleluia, Jesus, Santo Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bons recados são os cultos, né? Amanhã nós temos culto às 10 horas da manhã, com restrição de número de pessoas. Tem um número de pessoas aqui que foi colocado no nosso grupo aqui, então amanhã tem um número limitado de pessoas no culto da manhã e um número limitado de pessoas no culto da tarde. O culto era às 18h30, porém foi antecipado para as 16 horas. 16 horas, né? Então o culto do domingo à tarde vai ser às 16 horas, o culto de manhã às 10 horas da manhã. A aula de música está suspensa, né? Eu creio. Está suspensa, não vai ter aula de música por enquanto. Os cultos da terça-feira, às 14 horas, continua. Quarta-feira, pelo menos nas 2 quartas próximas, está suspenso o culto das quartas-feiras, porque o culto seria às 20 horas e não podem, né? Não pode haver pessoas na rua após as 20 horas, então o culto está suprimido, esse culto da quarta-feira. E então os cultos continuam online todos os dias, culto às 20 horas online, e os cultos presenciais aqui também vão ser transmitidos. Acho que todos os dias, né? Todos os dias às 20 horas, com exceção do domingo,
que vai ser às 16 horas, agora por esses 2 próximos domingos. É o que a gente espera, porém não se sabe como que vai ficar. Tem a mesa do amor, nós continua porque tudo para, mas a mesa das pessoas, o armário das pessoas não podem ficar vazio, as panelas não podem ficar vazias, né? As pessoas precisam se alimentar. Então, tragam, aqui tem sempre uma pessoa na igreja durante o dia, se não puder trazer no culto e puder estar passando aqui perto e puder deixar aqui o alimento, deixe o alimento, para que possa ser suprida a fome, a necessidade daqueles, né, que mais necessitam de alimento. Tem mais algum recado? E que a irmandade que vier aqui no culto amanhã possa seguir as orientações dos obreiros que estiverem ali na porta, porque os obreiros vão estar ali treinados para atender toda a irmandade. Não vai haver aglomeração, o número de pessoas é limitado e não vai poder entrar fora desse número que está ali, já tudo estipulado, tudo certinho, programado para estar no culto, porque nós não podemos aglomerar, pelo bem da irmandade, pelo nosso bem, para o bem de todos, então nós estamos fazendo isso com restrição. Tem mais alguma coisa, Mônica? Não? Vamos para o momento de oferta. Aqueles que estiverem preparados para doar, para ofertar na casa do Senhor, temos aí várias obras em andamento, várias igrejas em obras, ali no bairro do Limão, em reforma. Então, nós precisamos da ajuda de toda a irmandade. Aí na live, na descrição, tem o Pix, que é CCA Cristã, alfaville@ccacristã.org.br. Eu creio que é isso. É isso, né? alfaville@ccacristã.org.br. É o nosso Pix para doação, e a irmandade que estiver aqui, se estiver preparada, nós vamos orar, apresentar a Deus essas ofertas, e a irmã Mônica vai passar, ou a irmã Juliana vai passar para recolher. Acho que está aqui. Glória a Deus, santo é o Senhor. Todos preparados? Se precisar passar cartão, tem ali todos de pé para a gente agradecer as ofertas, por favor. Senhor, Deus querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos, Pai, essas ofertas nas Tuas mãos, Senhor, meu Pai. Sabemos, Deus querido, Pai amado, que é de coração. Sabemos, Pai querido, Pai amado, que nós entendemos a necessidade do Teu povo. Sabemos, Deus querido, Pai amado, que nós entendemos, Pai querido, Pai amado, para que vão essas ofertas, Pai. Deus querido, Pai amado, abençoa aqueles que não puderem ofertar, Senhor, meu Pai. Mas a maior oferta é estar aqui na Tua casa, é Te buscar, Senhor, meu Pai, Te adorar, glorificar e exaltar o Teu santo nome. Senhor, esta também é uma forma de adoração a Ti, Senhor, meu Pai, porque, Deus querido, Pai amado, nós não fazemos para o Senhor, mas nós fazemos para o nosso próximo, assim como o Senhor diz, amai ao seu próximo como a si mesmo, Pai. E é assim que nós queremos fazer, Senhor, meu Pai. É assim que nós queremos Te adorar, Deus querido, Pai amado. Abençoa, Senhor, meu Pai, a todo o Teu povo. Prospera, Senhor, naqueles, Pai querido, Pai amado, que tem vontade, Senhor, meu Pai, de Te ofertar, de Te adorar, Senhor, meu Pai. Tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que vive e reina por todo sempre, Deus. Amém. Juliana, pode trazer a lista, por favor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor, glória a Deus. Bendito seja Deus. Santo é o Teu nome, Senhor. Santo é o Teu nome, santo é o Teu nome. Aleluia, Jesus. Para aqueles que chegaram depois, o culto está sendo reduzido por conta da pandemia. Nós estamos evitando de ficar muito tempo juntos devido ao Covid. Os cultos vão ser em formato menor.
não vão ter hinos, não vão ter músicos aqui, nem musicistas, nem organistas. Vamos fazer somente a primeira oração de abertura, né, de início do culto, e depois a palavra, a oferta, e depois a última oração, que é a oração de agradecimento, e é somente isso. Não vamos estender o culto, porque nós precisamos ter prudência naquilo que nós fazemos. Deus também se agrada disso. Aqui chegaram vários pedidos de oração. Eu vou ler aqui os nomes e depois vai ser orado aqui no final e por cada necessidade do teu povo. Chegou o pedido de oração pela Cecília, Paola, Valdete, Valdice, Kátia, Hélio, Celsa, Edianês, Silva, Esther, Feliciana, Deise, Júnior, Graça, Valdeci, Graça, Kátia, Júnior, Luiz, Rosa, Andréia, Elianês, Deise, Daniel, Adalto, Ana, Maria, Andressa, Alex, Miguel, Nivalda, Rose e Dri. E quero colocar também o nome da irmã Virgínia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. E do irmão Ronaldo. São irmãos que estão conosco nas lives da madrugada, que estão com enfermidades, e nós precisamos orar por eles, porque eles precisam muito das nossas orações. Irmãos, todos oremos ao Senhor, vamos ficar de pé para orar ao Senhor, para pedir por essas vidas, clamem ao Senhor. Essas pessoas pedem porque eles confiam, porque eles creem e porque eles precisam, senão eles não pediam. Então, nós também precisamos, então nós temos que nos colocar na situação dessas pessoas e orar e pedir e clamar ao Senhor por misericórdia. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos, Deus querido, Pai amado, todas essas necessidades nas Tuas mãos, Pai. O Senhor conhece cada irmão ali, Pai, cada pensamento, Pai querido, Pai amado, que foi elevado, Senhor, meu Pai, para pedir a Tua misericórdia, Senhor. O Senhor conhece, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. É por misericórdia, não por merecimento, Senhor, meu Pai. Entra, Senhor, com providência nessas vidas, Pai. Abra a porta, Senhor, meu Pai, da Tua misericórdia nessas vidas, Senhor, meu Pai, e venha suprir cada necessidade, Senhor. Se era enfermidade, Pai, que haja cura. Se é trabalho, que haja porta de emprego, Pai. Se é, Senhor, meu Pai, a vida sentimental, tira toda a tribulação, toda a aflição, Senhor, meu Pai. Coloca tudo que está fora do lugar, coloca no lugar, Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, meu Pai. Ó Deus bendito, Deus amado, se é uma contenda entre famílias, Senhor, meu Pai, tira, Senhor, tira toda a discórdia, tira todo o desentendimento, Senhor, meu Pai, que haja paz, que haja alegria, Senhor, que haja amor na vida do Teu povo, Pai, que haja amor, Senhor, meu Pai. O Teu povo precisa, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, de providência, Senhor, meu Pai, de provisão, Senhor, meu Pai. Se é aquilo que está passando necessidade, Senhor, meu Pai, necessidade de alimento, Senhor, envia, Senhor, alimento, envia alimento, Pai. Se é um alimento espiritual, Senhor, envia o alimento espiritual na vida do Teu povo, Senhor. Tem misericórdia, entra nos hospitais, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, e liberta o Teu povo de toda enfermidade, liberta o Teu povo do vício, Senhor, meu Pai. Oh Deus, esses dias mesmo eu fiquei tão feliz, porque eu vi ali, Senhor, meu Pai, no grupo Hora que Melhora, um agradecimento de uma irmã falando que o filho dela foi liberto do vício, Pai. Deus, nós cremos, Senhor. Nós cremos que o Senhor pode transformar vidas, Pai. Nós cremos que o Senhor pode restaurar vidas, Senhor, meu Pai. Nós cremos, Pai querido, Pai amado, que o Seu povo pode ser liberto, Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, tudo está nas Tuas mãos, Senhor, meu Pai. Deus, e aquilo que não estiver nas Tuas mãos, Senhor, meu Pai, nos ajuda a ter atitude, Senhor. Dê sabedoria, dê discernimento, Senhor, meu Pai. Dê entendimento, Senhor, àqueles que não têm entendimento, Senhor, meu Pai. Dê, Senhor, meu Pai,
Pai, estratégia, cria caminhos na vida do teu povo, Senhor, meu Pai. Deus, nessa pandemia tem tantas pessoas empreendendo, Senhor meu Pai. Tem tantos empreendedorismo, Senhor meu Pai. Sim, Senhor, o povo está se reinventando, Senhor meu Pai. Deus, aqueles que estão parados, Senhor meu Pai. Aqueles que estão ali, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, sem olhando para um lado, olhando para o outro, sem uma solução, sem um caminho, Senhor meu Pai. Dê sabedoria, Senhor meu Pai. Cria caminho, Senhor meu Pai. Dê um despertar, Senhor meu Pai, nessas pessoas, para que eles possam, Senhor meu Pai, se redescobrir, Senhor meu Pai. Sim, se reinventar, Senhor meu Pai. E fazer, Senhor meu Pai, coisas novas, Senhor. Dê um renovo para a vida do teu povo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Tira tudo que causa dor, tudo que causa tristeza, tudo que causa sofrimento da vida do teu povo, Pai. E, Senhor meu Pai, em nome do Senhor Jesus, dê força para o teu povo, para que o teu povo possa ser um povo valente, Pai, para que o teu povo venha marchar, Senhor meu Pai, para que o teu povo, Senhor meu Pai, venha agir, Deus querido, Pai amado. Sim, Senhor, para que o teu povo vá, Senhor meu Pai, porque o Senhor na Bíblia, Senhor meu Pai, o Senhor está sempre dizendo: ide, faça o meu ide. Senhor meu Pai, o Senhor não nos quer parado, Deus. Em nome de Jesus, Pai, desperta-nos, Deus. Desperta-nos, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, para um novo caminho, para um renovo do Senhor, para uma transformação, para uma restauração nas nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos tudo isso, Pai. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina por todos sempre, Deus. Amém. Vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos bater palminhas para o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloca as suas mãozinhas assim. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o conselho da tua palavra esteja em nossos corações para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.